Muito bem, pessoal. Agora a gente vai realmente abrir nossa caixinha de ferramentas e vamos resolver a questão. Vou retomar a questão lá, mas lembrando que a gente já estudou o enunciado o suficiente para a gente saber da historinha toda e não precisar ficar recorrendo a ele para contar essa história. A gente já consegue desenhar essa historinha e é isso que a gente vai fazer. Claro que o enunciado está lá, a gente pode e deve consultar sempre que a gente precisar, mas a gente já tem domínio da história e agora a gente pode atacar o enunciado para resolver a questão, beleza? Então bora lá. Então, o automóvel ele vai sair aqui do semáforo O, então está aqui o nosso carrinho, ele vai partir daqui do repouso e vai acelerar uniformemente com a velocidade inicial igual a zero. E o semáforo A vai abrir quando ele estiver aqui a 100 metros desse semáforo. O semáforo B deve abrir quando ele estiver aqui a 100 metros desse semáforo. E o semáforo C deve abrir quando ele estiver aqui a 100 metros do semáforo C. Ele vai acelerar nessa taxa de 1 metro por segundo ao quadrado, partindo do repouso, até alcançar essa velocidade. Então, reparem que aqui a gente tem já uma necessidade, né, que é alterar essa unidade de medida, porque observem que as distâncias estão em metros, a aceleração está em metro por segundo ao quadrado e as respostas aqui estão em segundos, né, do tempo. Então, aqui é prudente a gente já alterar essa unidade de medida, né? Como é que a gente faz mesmo? Divide aqui por 3,6 e vamos encontrar a velocidade que era 72 km por hora igual a 20 metros por segundo. Então ele acelera uniformemente até atingir essa velocidade e depois ele passa a se mover com velocidade constante. Então reparem que a gente tem dois tipos de movimento, né? Inicialmente ele vai em movimento uniformemente variado e depois ele vai com velocidade constante, portanto em movimento uniforme. Aí quais são as ferramentas que a gente tem para esses dois movimentos? No movimento uniformemente variado, nós temos a equação das velocidades, V igual a V0 mais AT. Nós temos a equação dos deslocamentos em função do tempo, ΔS igual a V0 vezes T, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A equação de Torricelli, que mostra a velocidade em função do deslocamento, velocidade a final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. E para qualquer caso, temos a velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Vale para qualquer tipo de movimento. Então vamos lá. Pergunta é, quanto tempo ele vai gastar para sair daqui e chegar aqui? Ou seja, interpretando o problema, quanto tempo ele vai levar para percorrer esses 400 metros aqui? Porque a distância toda é 500 metros, né? Até o semáforo A dá 500 metros. Do semáforo A até o B são mais 500. E do semáforo B até o semáforo C são mais 500. Tá, então esses primeiros 400 metros, ele demora quanto tempo para percorrer, que é o tempo de abrir esse semáforo? Bom, a gente não consegue escolher a melhor ferramenta dessas aqui, porque eu não sei que tipo de movimento ele vai descrever nesses 400 metros. Ele vai começar acelerando. Então, qual é a primeira coisa a saber? Quanto que ele vai andar acelerando? Será que são os 400 metros? Será que é um pouco menos? Será que é um pouco mais? Como é que a gente vai descobrir qual deslocamento ele vai ter enquanto estiver acelerando? Reparem que essa equação aqui não é uma ferramenta útil agora, porque nem deslocamento ela tem. E dessas duas, a melhor é Torricelli. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo ele vai levar para isso. Eu vou usar, então, os deslocamentos em função da velocidade. Então, a velocidade final, ao final da aceleração, né? Não é ao final do trecho, é ao final da aceleração. A velocidade que ele atinge ao final da aceleração é igual à velocidade inicial dele, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Então, velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Velocidade final é 20. Ao quadrado é igual. A inicial era 0, 2 vezes a aceleração é 1, vezes ΔS. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 1 dá 2, vezes ΔS. Passamos o 2 dividindo aqui. Vai ficar ΔS igual a 400 dividido por 2, 200 metros. Então, reparem que dos 400 metros, 200 metros ele percorreu de maneira acelerada. Então, ele percorreu esses 200 metros acelerando. Agora eu consigo descobrir quanto tempo ele levou, né? Porque basta a gente usar ou essa aqui do deslocamento em função do tempo ou a das velocidades que a gente encontra o tempo gasto. E aqui no caso a mais adequada vai ser das velocidades, né? Que é mais simples para a gente. Então,
Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final é 20, a inicial é 0, 20 igual a aceleração é 1 vezes o tempo t. Então, t é igual a 20 segundos. Então, demorou 20 segundos para percorrer esse primeiro trecho acelerando. Dali por diante, ele vai andar em movimento uniforme, ou seja, os próximos 200 metros aqui, ó, ele vai andar em movimento uniforme. Quanto tempo ele vai levar para isso? Agora é só pegar a equação da velocidade média, porque a velocidade não vai mudar mais. Então, eu posso usar essa velocidade para descobrir quanto tempo ele vai levar. ΔS sobre ΔT. Passo o ΔT multiplicando e o V dividindo, eles vão mudar de posição, né? Então, ΔT é igual a ΔS, 200 metros. Com qual velocidade? 20 metros por segundo. Então, dá um intervalo de tempo de 10 segundos. Então, ele vai demorar 10 segundos para percorrer esse outro trecho aqui, agora com velocidade constante. Então, da largada, da partida, até atingir esse ponto onde o semáforo A tem que abrir, vão se passar 30 segundos. Daqui por diante, repara, ele vai andar todos esses trechos aqui com velocidade constante, ó. Então, do ponto onde abre o semáforo A até o ponto onde abre o semáforo B, são mais 500 metros. Que ele vai percorrer com velocidade constante. Então, quanto tempo ele vai levar para percorrer esses 500 metros? ΔS, 500 metros, com qual velocidade? 20 metros por segundo. Isso dá um ΔT de 25 segundos. Então, ele vai gastar 25 segundos para percorrer esse trecho. E os próximos 500 metros, novamente, mais 25 segundos. Então, do instante que ele parte até abrir o primeiro semáforo, 30 segundos. Depois, até abrir o segundo semáforo, mais 25. Então, 55 segundos. Depois, até abrir o terceiro semáforo, mais 25. Então, 80 segundos. Alternativa correta, letra D de dado. Beleza?